No dia 11 de outubro de 1997, surgiria uma das maiores organizações de MMA de todos os tempos. Ela deu tão certo que, pouco tempo depois, se tornou maior do que o UFC. Nessa época tinha alguns nomes incríveis que ajudaram a popularizar este evento. Fedor Emelianenko, com seu sangue frio típico russo, demonstrando uma vasta habilidade no sambo, arte originária da Rússia. Vanderlei Silva, o cachorro louco, que ia com tudo pra cima dos oponentes, não temia ninguém e amava sair na porrada com todo mundo, nocauteando grandes nomes dessa organização. O que falar de Minotauro Nogueira, o baiano que viajou para o Rio de Janeiro aprender na escola mais renomada de jiu-jitsu voltada por MMA na época, a Carlson Gracie Team, que depois se tornou a tão renomada Brazilian Top Team. O que falar também do jovem Maurício Shogun na época em que ele foi campeão do Grand Prix, vencendo outro casca grossa, Ricardo Arona. Existia vários heróis brasileiros sinistros que infelizmente não teve a mídia que merecia, ou pelo menos não deu bem no UFC. Um exemplo foi o atleta Paulo Filho, ficando 10 anos invicto com talvez o melhor jiu-jitsu da sua época. Ricardo Arona, que foi campeão do ADCC, finalista do Pride e campeão mundial de jiu-jitsu sem kimono, um grande guerreiro da sua época. Lembrando que o cara fazia 3 esportes diferentes no mais alto nível, tem que respeitar. Com vários brasileiros se destacando, e em especial 2 equipes diferentes ganhando tudo, a rivalidade era inevitável. A Brazilian Top Team, uma ramificação da Carlson Gracie Team e a Chutebox, equipe curitibana, se tornaria rival depois de um evento que mais cedo ou mais tarde iria rolar. Ricardo Arona, o carioca da BTT, e Vanderlei Silva, curitibano da Chutebox, se encontraram no Japão em um café da manhã. Arona e Vanderlei se estranharam, ambos eram da mesma categoria, o que automaticamente fazia eles 2 futuros rivais. Foi o que aconteceu. Em uma desavença entre eles, Chutebox e Brazilian Top Team declararam guerra no Pride. No total foram 41 lutas entre essas equipes, com 21 para a Chutebox e 20 vitórias para a BTT. Os principais integrantes da Brazilian Top Team eram Minotauro, Murilo Bustamante, Paulo Filho, Ricardo Arona, Mário Sperry, Rogério Minotouro e entre outros. Vitor Belfort, apesar de ser promissor na época, ainda não tinha se tornado um dos principais lutadores da equipe BTT na era Pride. A Chutebox tinha nomes de peso como Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Anderson Silva, Pelé Land e Murilo Ninja. Pelas 41 lutas, com certeza existiu vários episódios que dariam outro vídeo à parte. A primeira luta entre as equipes foi Murilo Ninja versus Mário Sperry. Na primeira trocação, Sperry sofreu knockdown de início. A rivalidade foi tanta que após a vitória, e até mesmo durante a luta, os corners da BTT e Chutebox estavam com aquela energia pesada, fazendo naquele dia o corner da Brazilian Top Team, Rodrigo Minotauro, chorar, se sentindo desrespeitado pelos atletas da equipe adversária. Quando o Pride foi criado, não foi apenas para ser mais uma organização de MMA em que pegava atletas medianos. A organização japonesa foi criada com o intuito de pegar o primeiro lugar entre organizações de MMA, o que inevitavelmente competiria pelo monopólio com o UFC. E em tão pouco tempo, o Pride se tornou maior que o próprio UFC, em uma época oportunista para os japoneses inclusive. Enquanto o UFC lutava contra reguladores, políticos e até mesmo empresas de TV a cabo em casa, a organização Pride ficaria mais e mais dominante no espaço da luta. Um fator interessante que fez o Pride ganhar mais renome foi o tratamento com os atletas. O Pride Championship era outro tipo de organização em questão de pagamento e tratamento dos lutadores. Devido à cultura japonesa, eles eram, além de profissionais, samurais modernos. Se você assistiu animes, sabe da importância dos clãs, e um clã específico que naquela época era temido era a família Gracie, com Royce Gracie tendo vencido 2 torneios com 9 dias depois, vencendo o 3º consecutivo no UFC, e Rickson Gracie derrotando 3 oponentes por via rápida. Com aquela atmosfera japonesa e toda a lenda que esse país leva sobre a luta, o clã Gracie migrou para o Pride fazer lutas por lá. Os Gracies eram tão influentes na época que o Pride foi criado como forma de marcar uma luta entre Nobuhiko Takada e Rickson Gracie. Nunca uma organização tinha crescido tão rapidamente, e mesmo tendo um encerramento precoce e indesejado, com 10 anos de existência, ela conseguiu fazer história no mundo das lutas. Este evento japonês teve um mix de particularidades que fez ele se tornar tão famoso, em especial o público.
Como o Japão tem essa cultura de arte marcial, respeito e valorizar a conduta samurai, o Pride em especial tinha um público muito diferenciado. Diferente de outros países como os Estados Unidos, onde eles acham a luta chata quando vai pro chão, no Japão é diferente. Os caras amavam todos os estilos de luta, eles respeitavam o atleta e tratavam eles como ídolos. Devido a toda essa conduta de samurai, os japoneses acreditavam que os lutadores eram reencarnações dos guerreiros de antigamente. Essa crença só fazia aumentar o respeito do povo japonês pelos atletas de combate da época. Todo esse respeito dos fãs para com os lutadores fazia todo atleta almejar o sonho de lutar no Pride um dia. Era tudo que um lutador quer, ser valorizado como era valorizado no Pride. Independente do estilo de luta, se você era um campeão, saía na porrada, era respeitado. Um fator que contribuiu também para a ascensão dessa organização foram suas regras insanas. Lá, podia quase tudo. No começo, quase não existia divisão de peso na verdade. Eram lutadores gigantescos de mais de 130 quilos lutando com lutadores de 70 quilos. Como a luta entre Royce Gracie contra seu rival Akebono de 200 quilos. Não existia tempo ruim para esses caras. Eram verdadeiros samurais modernos e o público amava isso na verdade. Regras como pisão, chute de futebol ou tiro de meta, onde podia chutar a cabeça do adversário ele estando deitado, e até mesmo cotoveladas e joelhadas com o adversário deitado, fazia o público ir ao delírio. Enquanto o UFC existia algumas regras restritas, devido a reguladores, interferências políticas e até mesmo o público indo contra, no Pride era diferente. Eles amavam isso, facilitando e lotando o evento, principalmente nos primeiros anos do UFC, onde a organização americana sofreu uma grande censura por parte dos legisladores dos Estados Unidos. Só para você ter noção do quão o Pride era violento, se na época o UFC assustava aos olhos de quem via a luta pela primeira vez, grande parte das coisas que não podia no UFC era liberado, e digo mais, era aplaudido pelo público e organização. No UFC não podia joelhada na cabeça com o oponente no chão, pisão no rosto quando o oponente estava no chão e chute de futebol na cabeça, enquanto no Pride tudo isso era permitido. Vamos falar também de grandes lutas travadas naquela época. Randleman vs Fedor, Minotauro vs Bob Sapp, Minotauro vs Mirko Cro Cop e etc. A luta entre Kevin Randleman e Fedor Emelianenko aconteceu no dia 20 de junho de 2004. O wrestler americano, com sua maestria no jogo de derrubar, com uma farmácia no corpo, contra um sangue frio russo que parecia não temer nada. Fedor Emelianenko. Só para ressaltar para você, naquela época o Pride tinha uma regra diferente se tratando de tempo por round, sendo que o primeiro round era 10 minutos e outros 2 rounds eram 5 minutos, diferente do UFC, por exemplo, em que o round é 5 minutos todos os 3, ou quando é disputa de cinturão e em algumas ocasiões eles colocam 5 rounds de 5 minutos. A luta já começa com Randleman tentando colocar o russo para baixo, indo para o double leg e levantando o adversário com uma certa facilidade e derrubando. Randleman controla a posição, porém o jogo de Fedor Emelianenko também é de se admirar, onde Fedor consegue levantar, mas dar as costas ao seu adversário. Foi aí que Kevin Randleman decidiu dar o golpe que ficou marcado na história do Pride. O americano aplica um suplex que faz Fedor cair de cabeça no chão. O russo então consegue reverter a posição e vence a luta aplicando uma americana. Outra grande luta foi entre Minotauro e Bob Sapp, em agosto de 2002. Antônio Rodrigo Nogueira teve uma luta contra Bob Sapp. De um lado, o monstro de 130 quilos e do outro, o talentoso brasileiro Minotauro Nogueira, com uma diferença significativa de peso. Minotauro já começa a luta tentando colocar o gigante para baixo, mas acaba levando o bate-estaca perigosíssimo de Bob Sapp, que cai por cima e começa a desferir socos. O brasileiro consegue uma posição de guarda, mas mesmo assim recebe um apavoro. Dava para ver nitidamente que a estratégia do brasileiro era colocar o gigante para baixo e tentar de alguma forma acabar a luta no jiu-jitsu. Minotauro teve suas tentativas frustradas várias vezes, apanhando até então. Bob Sapp estava sempre caindo por cima e amassando no ground and pound. Então, no segundo round, Bob Sapp, enquanto estava amassando o brasileiro, recebe uma americana. Porém,
é defendida. Então, Minotauro aproveita uma brecha, raspa seu oponente, que consegue ficar por cima, e finaliza o gigante no armlock. A experiência dos lutadores era sempre positiva em relação ao evento. Wanderlei Silva, Minotauro, Shogun e até Verdun falam sobre essa experiência que todos eles tiveram ao lutar na organização japonesa. Aí eu vi, pô, o Wanderlei é foda mesmo. Eu sempre fui fã do querido, né? Eu comecei a lutar o Vale Tudo porque eu olhava o Wanderlei no Pride. Pô, não, dia eu vou chegar lá. Eu falava, um dia eu vou chegar lá. Eu vou ser que nem o Wanderlei, eu vou ser que... O Minotauro também olhava o Minotauro. Nossa. E hoje em dia o Wanderlei é meu irmão e o Minotauro é meu amigo, entendeu? E eu já lutei no Pride várias vezes. Eu já vi o Wanderlei no Japão e algumas vezes ele não poder andar. Dos nossos, ele não anda no Japão. Até hoje, se ele vai, ele não anda. E o mais legal que eu vi foi que várias vezes, né, Vandy, das grávidas pedirem, por favor, todo aquele respeito, botar a mão na barriga pra abençoar o bebê. O lutador lá é super bem tratado, respeitado, né? Até quando sai no meio do povo assim, eles se pegam nele, eles pegam você assim, passam a mão em você com um respeito super elevado assim pela gente, né? E o Pride foi um evento épico, né? Porque o evento em si era um evento para 20, 30, 40, 50 Teve mil. um recorde uma vez, acho que foi 100 mil, não foi? 100 mil pessoas, foi um estádio de futebol. Ah, tá louco. E o organizador do evento, ele fazia shows para a Broadway lá do Japão. Então ele fazia luz, som. Então, né, uma época que nem existia laser, ele já tinha laser, já tinha um espetáculo, né? Então, e a gente entrava nesse clima, ele vai jogando emoção, começando, a música vai levantando, então isso dá um nervosismo no cara, né? Você que vai entrar pra lutar ali, imagina um ringue no meio de uma arena onde tem 50 mil pessoas. Nossa. Mas o mais diferente é que o pessoal no Japão fica quieto. Você começa a lutar, porque todo mundo faz... É o máximo. Aí não tem vaia. Não tem vaia. Eles não aplaudiram. Eles respeitam muito. No Japão é assim, nos Estados Unidos, até aqui todo mundo inteiro, todo mundo às vezes vaia. E às vezes não é porque tu não quer ganhar ou nocautear o cara, porque não tá dando, não dá. Às vezes tu não casou o jogo. O que a gente mais quer é nocautear ou finalizar. Acabar E rápido, né? E rápido, claro. É. Mas às vezes não dá, porque o cara é bom também. Então fica aquela luta, às vezes a luta não fica tão boa. E o japonês, eu nunca vi. O que falar da cultura japonesa? Bem, a cultura japonesa é muito interessante quando se trata de arte marcial. Talvez o país que mais originou artes e exportou lutas para o mundo, tanto como forma de defesa pessoal, estilo de vida ou até mesmo como esporte. O Japão foi muito importante para o crescimento da arte marcial, pois foi lá que muita coisa começou. E devido a essa grande história, os japoneses com certeza aceitariam um evento em que misturava essas artes. Por exemplo, no século VII até o século IX, existia uma espécie de governança no estilo feudal. Os senhores feudais contratavam grandes lutadores, que eram samurais, guerreiros do Japão. Existem 3 classes desses samurais: os gonenkis, goshis e hatamotos. O samurai mais famoso da história era Miyamoto Musashi, guerreiro considerado o maior da história, vencendo vários duelos. Dentre várias particularidades da cultura japonesa, em específico dessa época, uma que chama a atenção é o Código de Honra dos Samurais, onde eles eram adeptos do Bushido, ou Caminho do Guerreiro, que era um código de conduta adotado por esses soldados que visava coragem, compaixão, obediência, honra, benevolência e retidão. Em sua época, eles utilizavam a arte marcial do Kenjutsu, a técnica de espada, onde o aprendiz utilizava as espadas de bambu ou de madeira em seus treinos, sendo mais pesadas do que espadas de metal. Eles também dominavam lutas sem armas, como o Jujutsu, que foi evoluída, dando a origem ao Judô que conhecemos hoje em dia e ao Jiu-Jitsu japonês, que foi exportado para o Brasil, sendo criado pelos Gracies, o Jiu-Jitsu brasileiro. Nessa época, o Pride estava no auge e batia no UFC com uma certa facilidade, sendo muito mais popular do que o Ultimate. Porém, com a aquisição da Zuffa, o UFC começou a crescer constantemente. A era Zuffa já era realidade, após a chegar à beira da falência. Os irmãos Lawrence Fertitta e Frank Fertitta, juntamente com o empresário Dana White, que atualmente é o presidente do UFC. Em janeiro de 2001, os 3 compraram o UFC por $2 milhões, criando a Zuffa,
empresa essa que passava a ter a patente controladora da organização. Tudo ficou melhor para o UFC, já que Lorenzo Fertitta, um dos sócios do Ultimate, tinha uma boa relação com a Comissão Atlética de Nevada. Já tendo participado, a empresa conseguiu a aprovação do estado para realizar eventos, o que contribuiu significativamente para o crescimento do UFC. A popularidade já havia sido aumentada, com propagandas, grandes patrocínios, vendas de pay-per-view e DVDs, conseguindo o seu primeiro acordo com a televisão no canal da Fox Sports, realizando a primeira luta de MMA passando na TV americana, entre o brasileiro Vitor Belfort e Chuck Liddell. Em seguida, no UFC 40, eles conseguiram vender $978.150, onde a luta principal dessa programação era Kenshin Rock vs Tito Ortiz. Com isso, o UFC retornou ao topo, ficando longe da falência. Porém, apesar desse sucesso estrondoso, a Zuffa, empresa adquirente do Ultimate, havia perdido $34 milhões. Então, o Ultimate tenta a sua última cartada. Meados dos anos 2000, houve uma popularidade dos reality shows, que ocasionou na ideia do alto escalão da organização criar o próprio reality show para o UFC, o The Ultimate Fighter. A Spike TV fechou um acordo com a Zuffa e em janeiro de 2005 a emissora lançou um reality show que teve sucesso imediato. Era uma tacada de mestre, juntar vários lutadores em uma casa e deixarem eles saírem na mão no estilo torneio para ver quem seria o campeão. A final do TUF foi transmitida entre dois memoráveis lutadores, Forrest Griffin e o saudoso Stephan Bonnar, que também ficou conhecido como a luta do ano. O reality foi tão bem sucedido que teve 17 temporadas nos Estados Unidos e 3 aqui no Brasil, fora em outros países. Com isso, o número de pay-per-views aumentava cada vez mais. O UFC 52, primeiro evento após o The Ultimate Fighter, foi vendido para 280 mil pessoas, batendo quase o dobro do seu antigo recorde. A revanche entre Hunt Couture e Chuck Liddell bateu o recorde novamente, tendo 410 mil compras de pay-per-view. E, alguns eventos depois, o UFC contou com Royce Gracie, o primeiro vencedor do UFC. 60 eventos depois, ele teria vendido 625 mil compras de pay-per-view. Com isso, o Ultimate conseguiu mais do que desejava, sendo salvo por um reality show que até hoje é transmitido, aumentando cada vez mais o número de temporadas. Com isso, o UFC se igualaria ao Pride em questão de domínio de mercado. Como os americanos são bons de marketing e queriam ter um monopólio, eles propuseram uma luta entre lutadores do Pride versus lutadores do UFC, um super evento até então. Porém, essas lutas acabaram não rolando, embora houve alguns intercâmbios, como Chuck Liddell lutando no Pride Total Elimination em 2003. Porém, o auge do Pride estaria acabando. O UFC viu uma oportunidade de matar a concorrência, comprando ela e monopolizando o mercado de MMA. Enquanto o Pride na década de 90, em específico nos anos 97 para frente, estava no auge, lotando arenas, o UFC lutava contra uma perseguição política e problemas financeiros. Porém, tudo mudou em 2007, onde em março, os irmãos Fertittas anunciaram a compra do Pride Fight Championship, com planos até de fazer uma Super Bowl do MMA, tipo uma liga contra outra. Porém, isso não aconteceu e o Pride foi extinto de vez, o que fez o UFC incorporar alguns atletas da organização antiga japonesa. Alguns nomes do Pride acabaram indo para organizações menores, enquanto outros foram para o UFC. Com essa aquisição do Pride, a adição de mais lutadores de renome ao seu plantel, o Ultimate se tornou indiscutivelmente a maior organização de MMA do planeta. Bom, a compra do Pride foi muito mais macabra do que você pensa. Como pode uma organização que tinha tudo, incluindo dinheiro, fãs assíduos do esporte e grandes lutadores, falir e ser comprado por uma organização que tinha quase morrido há um tempo atrás? Em 2006, aconteceu um dos maiores escândalos incluindo corrupção e MMA de todos os tempos. Acontece que neste ano
foram revelados algumas conexões entre essa organização japonesa e a Yakuza, organização criminosa, uma das máfias mais poderosas do mundo. Isso obviamente levou ao fim de grandes contratos com emissoras japonesas, que inevitavelmente ocasionou em uma crise financeira da empresa. Bom, os bastidores do Pride eram simplesmente insanos e assustadores. Em 2003, quando a organização estava no auge, um dos sócios da organização faleceu. Naoto Morishita foi encontrado morto na quarta-feira depois da meia-noite. Aparentemente, o laudo dizia que foi suicídio. Ele teria sido encontrado enforcado com um cinto em um quarto de hotel em Tóquio, Japão. Essa sua morte causou algumas circunstâncias suspeitas. Sakakibara acabou assumindo a presidência e acabou tendo uma guerra de interesses pelo Pride entre eles e a Yakuza. Segundo Miro Mijatovic, empresário de Mirko Crocop, o diretor do Pride, Hiromichi Momose, teve uma desavença com um gangster coreano chamado Ishizaka. Em uma entrevista concedida ao site Fight Opinion, Miro disse, abre aspas, a primeira vez que o Pride fez um evento massivo, sendo Tokyo Dome, foi em novembro de 2003, que teve uma manchete dupla de Vanderlei Silva vs Rampage Jackson e também Crocop vs Minotauro Nogueira, pelo título interino dos pesos pesados. Nos bastidores daquele evento particular, eu estava pessoalmente. Geralmente havia muitos Yakuza por perto como clientes do show. Os caras que estavam pagando os assentos laterais do ringue por 100 mil ienes. Você sabe, muitos desses caras eram Yakuza e obviamente cliente do evento. A primeira vez que vi que havia algo acontecendo nos bastidores foi naquele evento específico, onde provavelmente havia, eu diria, entre 100 a 200 caras da Yakuza armado de dois grupos diferentes, basicamente parecendo que eles estavam montando linhas de batalha e prontos para iniciar uma guerra aberta. A guerra era basicamente entre dois grupos. Um grupo estava atrás de Hiromichi Momose, que é o cara que costumava se sentar nos eventos do Pride com boné preto. Muitas pessoas que assistiram aos eventos do Pride saberiam quem é. E também o novo proprietário ou o proprietário que substituiu, Naoto Morishita, que, digamos, morreu no início de janeiro de 2003. O novo proprietário era um cara chamado Ishizaka e sua equipe, baseada em Osaka, estavam tendo uma grande disputa com a equipe de Momose e quase houve tiros naquele evento específico. Então, foi uma cena bem perigosa nos bastidores. 80 mil pessoas no Tokyo Dome e todo o caminho atrás, incluindo vestiários e o resto. Você sabe, as coisas já haviam esquentado bastante em novembro de 2003. Então, houve uma batalha pelo qual o grupo Yakuza realmente iria assumir o controle do Pride. Fecha aspas. E lembre-se, isso só foi a ponta do iceberg em que o empresário disse. Na verdade, tem muita coisa ainda para desvendar. O repórter da CNN, Jake Addiston, publicou uma matéria investigativa dizendo sobre o modus operandi dessa organização mafiosa. A matéria fala o seguinte, abre aspas, no Japão, a Yakuza tem algum controle sobre a indústria do entretenimento. Muitas grandes agências de talento têm ligações com a Yakuza e governam seus impérios impiedosamente. O chefe da Agência Nacional de Polícia, em 31 de agosto de 2011, declarou publicamente: faremos o que for necessário para ajudar a indústria do entretenimento a cortar seus laços com o crime organizado. Após o surgimento da promoção de kickboxing K1 e Antônio Inoki como promotor de MMA, aumentou significativamente o envolvimento das gangues, onde eles faziam negociações com os japoneses e os empresários dos lutadores para lucrar da melhor maneira possível. Até Fedor Emelianenko não ficou de fora do radar dessa organização. Em dezembro de 2003, Antônio Inoki convidou Fedor para o Inoki Bubaye. O evento renomado de Antônio Inoki fechou o contrato com a Nippon TV, que era concorrente direto da Fuji TV, o evento que passava o Pride. Na verdade, eles iriam contratar Mirko Crocop para fazer uma luta, porém, Crocop não lutou, então a Nippon TV foi atrás do russo. Naquela época, Fedor tinha se juntado ao Red Devil, e seu advogado foi Miro Mijatovic,
o mesmo advogado de Cro Cop. Fedor assinou o contrato que não teve nenhum problema legal, porém a DSE, que é a Dream Stage Entertainment, atacou o evento, dizendo que Emelianenko era lutador do Pride, alegando o roubo do atleta. A DSE realmente não tinha direitos legais sobre o russo, porém eles usaram a Yakuza. Seiya Kawamata, um homem que trabalhava para Antonio Inoki, disse ter recebido a ligação de um homem da Yakuza chamado Sr. Sakamoto. Ele exigiu uma reunião com Kawamata e diz que se recusasse, exigiria uma reunião com o Sr. Inoki. No dia 21 de dezembro de 2003, esse rapaz, Seiya Kawamata, teve uma reunião com integrantes da Yakuza. Ele recebeu uma ameaça, dizendo que não era só com Sakakibara, o presidente do Pride, que ele estava lidando, e sim com a Yakuza. Depois de um tempo, o presidente do Pride, segundo Kawamata, entrou na reunião, dizendo que a atitude do então presidente do Pride era totalmente diferente do habitual, onde ele jogou a revista da luta em cima de Kawamata e disse: "Que diabos é isso?" Sakamoto, integrante da Yakuza, então disse que ele deveria desistir de Fedor e que a DSE, que é a Dream Stage Entertainment, empresa que na época era dona do Pride, já tinha tomado a decisão. Após o encerramento do Pride, alguns lutadores migraram para o UFC devido à aquisição da Zuffa. Com essa compra foi indiscutível o monopólio do UFC. Em março de 2007, os irmãos Fertitas anunciaram a compra da organização japonesa, por não dar mais para segurar o rombo financeiro e moral do Pride. A organização acabou sendo extinta, levando os maiores atletas para o UFC. A aquisição do Pride levou lutadores como Shogun, que se tornou campeão do UFC logo depois, Minotauro, que se tornou campeão interino no UFC, Vanderlei Silva, que recentemente se tornou Hall da Fama do UFC, Dan Henderson, entre outros grandes lutadores. Essa compra possibilitou o nascimento e crescimento do mercado, comprado por menos de 70 milhões de dólares, que conseguiu lhe render muito mais com essa compra em pouco tempo. O que seria do MMA sem o Pride? Acredito que eu não faço a mínima ideia do que poderia ser. O Pride no Japão foi crucial para a popularização deste esporte para o mundo. A rivalidade com o UFC por um curto período de tempo foi muito importante para aumentar o crescimento deste mercado. Quando tem duas empresas no topo competindo, nenhuma quer perder, o que significa que sempre haverá melhoras constantes da entrega do produto. E o Pride fez muito bem nos seus tempos de auge. Era um verdadeiro show de entretenimento, desde a entrada do ringue com seus lutadores com suas respectivas lutas até as lutas em si, sem falar das regras, porque, sinceramente, essas regras assustadoras de tiro de meta, pisão na cabeça, joelhada na cabeça com o oponente no chão, teve um efeito estranhamente positivo. Ao invés de espantar o público, acabou atraindo. Agora imagine essa organização hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o Japão com mais tecnologia do que era antes. Imagine ela disputando com o UFC. Sem um monopólio do MMA, era possível que o esporte fosse muito mais popular. Seria duas ligas disputando quem era melhor. Isso obrigaria cada empresa a melhorar a entrega do seu produto. Assim como depois da Netflix, por exemplo, surgiu outras plataformas de streaming que acabou fortalecendo o consumo de séries, com o MMA seria a mesma coisa em uma proporção menor, porém ainda significativa. Era possível até rolar super lutas de organização contra organização. Já imaginou? Ocidente contra Oriente? Um sistema de luta em que teria casa e fora, estilo mundial de clubes do futebol, porém da luta? Eu acredito que seria muito famoso. Se com PFL vs Bellator foi hypado, imagine com as duas maiores organizações de MMA que já existiu no planeta. O que venderia de pay-per-view era brincadeira. O Brasil em específico teve seu auge no UFC e no Pride. Neste vídeo que está aparecendo na tela, eu falo sobre o auge do UFC no Brasil. Clique no vídeo e assista, você não vai se arrepender.